Um abraço para você que está ligadinho aí conosco. Mais uma vez, começando o estudo aqui do Grupo Espírita Mensageiros. Nós agradecemos a todos pela, mais uma vez, a companhia. Todo mundo ligadinho, todo mundo procurando, conhecer um pouquinho mais do Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa oportunidade a gente está aqui para poder conversar um pouco, falar um pouco sobre um trecho do Evangelho. Bom, como é de costume, a cada quarta-feira nós temos alguém aqui falando algum trecho do Evangelho, falando um pouquinho sobre as obras do Cristo para a gente, nos ensinando, nos auxiliando nessa nossa caminhada terrena. Nossa gratidão a todos que passam por aqui, a todos que se ligam e acompanham as nossas mensagens. E lembrando que o nosso Grupo Espírita Mensageiros continua com as suas portas abertas, com as suas atividades sendo realizadas durante a semana toda, de terça a domingo, com atividades abertas ao público. A terça é o tratamento espiritual, na quarta o nosso estudo do Evangelho e o passe presencial lá no nosso Grupo Espírita. Na quinta nós temos o estudo das obras espíritas, está sendo estudada a sequência do nosso lar, do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, e também o Livro dos Espíritos. Na sexta, o tratamento de gestantes e crianças. No domingo de manhã, evangelização, e no domingo à tarde, a nossa mocidade espírita, tá bom? Aproveitando aí, eu gostaria de convidar a todos a curtirem o Instagram da Mocidade Espírita Mensageiros, tá? Procura no Instagram aí que você vai ver o trabalho legal que é feito pela evangelização no domingo de manhã, lá no nosso Grupo Espírita Mensageiros, tá? E se o seu filho tem idade, sua filha tem idade, fica o convite para levar as crianças na nossa evangelização, tá bem? Bom, vamos começar então fazendo a nossa prece, Vamos iniciar as nossas atividades de hoje, levando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nossa Mãe amada, também a todos os espíritos trabalhadores no bem, em especial os nossos irmãos trabalhadores do plano espiritual do Grupo Espírita Mensageiros. Que esses irmãos possam nos auxiliar, possam chegar até nós onde quer que estejamos, nos fortalecendo, nos amparando, nos auxiliando e nos ajudando nessa nossa caminhada terrena. Que as bênçãos de Deus nos auxiliem, nos proteja, que as bênçãos de Deus possam ser abundantes em nossa vida, eliminando toda e qualquer energia negativa que acumulamos ao longo dos dias e substituir por energias de paz, de refazimento, de equilíbrio. Nós pedimos aos bons espíritos que possam nos auxiliar, eliminando tudo aquilo que há de desacordo, em desarmonia em nós, substituindo por energias de recomposição. Que essas boas vibrações nos alcancem onde quer que estejamos. Pedimos também e pedimos ainda que essas boas vibrações cheguem a todos os nossos irmãos, a todos os nossos familiares, a todas as pessoas que nos são caras ao coração, para que possamos contar com este amparo também para os nossos familiares. Que esses nossos familiares, principalmente aquele que mais nos causa preocupação, aquele que mais precisa sentir a presença do Cristo, que eles possam receber essas bênçãos, esse auxílio, esse amparo, essa ajuda. Que os bons espíritos possam também chegar até os nossos lares, abençoar os nossos lares, as nossas casas, cada cantinho da nossa residência, eliminando toda e qualquer energia negativa que acumulamos ao longo dos dias e que possa substituir por energias de paz, de refazimento, de equilíbrio. Que a paz, a harmonia e o amor possa ser a constante na nossa residência. E que possamos, mais uma vez, aproveitar esse nosso conteúdo com as bênçãos dessa noite de hoje e também com o aprendizado da noite para o nosso crescimento espiritual.
Que as bênçãos de Deus nos fortaleçam e nos amparem hoje e sempre, que assim seja. Para a gente começar, né, gente, eu gostaria que vocês aí pegassem o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Tá? Esse capítulo, Jesus está falando com a gente da forma como nós podemos nos comportar referente aos desafios, né, que são impostos para a gente pela convivência com nossos irmãos. E, especificamente, eu gostaria da gente observar e comentar sobre o item 7. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. O Evangelho, né, que está no Evangelho de Mateus, diz assim, no capítulo 5. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. E se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhei mais 2000. Dai àqueles que vos pedir, e não repilais aqueles que vos queira tomar emprestado. Isso é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículos de 38 a 42. E aí a gente precisa refletir um pouquinho sobre essas falas de Jesus, né? Eu sempre gosto de contextualizar quando a gente está falando, né, do Evangelho, porque, afinal de contas, era um momento diferente que nós estávamos vivendo, né? Era um momento em que havia muita revolta, era um momento em que se foi aprendido, desde as leis de Moisés, que a lei que valia era o olho por olho, dente por dente, e se você não fizesse valer essa lei, você era considerado uma pessoa fraca, né? Então, se alguém ia na sua família e acabava cometendo um crime contra algum familiar seu, pela lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, você poderia ir até a família da pessoa que te agrediu, que agrediu o seu familiar, e também agredir um familiar dela, e ficaria quite. Era um direito seu. Você tinha o direito de exercer essa condição, essa vingança, esse revide, esse olho no olho, olho por olho, dente por dente. Então era comum, era uma prática, e quem não fizesse era considerado covarde. Isso desde a época de Moisés. Aí vem Jesus e sem se impor, mas apenas pelos seus exemplos, ele começa a falar: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Os últimos serão os primeiros. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado, né? E aí ele vem com essa: se alguém te bater do lado direito, oferece também o lado esquerdo. O que Jesus está trazendo para a gente nesse contexto? Primeiro, que era um contexto muito diferente, né, gente? Era um contexto totalmente contrário, diferente do que nós vivemos hoje, né? Como eu disse, os judeus tinham o costume do olho por olho, dente por dente, e que naquela época era o comum. Quem não usasse era covarde, né? Era mal visto na sociedade. A família era considerada covarde, era taxada como uma pessoa sem coragem, covarde. E aí vem Jesus e fala dessa forma. Mas o contexto é difícil, né? E aí a gente não consegue entender isso até hoje, muitas vezes, por conta do nosso orgulho, né? Às vezes o nosso orgulho nos impede de entender corretamente essa parábola de Jesus. Os judeus viviam num estado de constante humilhação do orgulho deles. Um povo orgulhoso que desde o seu princípio não gostava de se misturar, e que depois, na época da dominação romana, viu os romanos dominarem não só o solo onde eles cresceram, tinham controle sobre a Terra Santa, né, Jerusalém, controlava várias e várias questões, recebia impostos, né, do povo judeu, e promoviam humilhações diversas, né? Se um soldado romano estivesse passando em frente à casa de um judeu, parasse o seu cavalo e obrigasse o judeu
a descarregar o seu cavalo, a pegar o peso que estava no lombo do seu cavalo e levar para ele onde ele ia chegar, o judeu tinha que fazer isso sem reclamar. Ou, se ele não fizesse, ele seria duramente castigado. Um judeu, quando ia iniciar uma viagem, ele não sabia se ele chegaria no seu destino. Se ele cruzasse, por exemplo, com um soldado romano, ou com uma legião romana, né, no meio do caminho, e essa legião, ou esse soldado romano, falasse que era para ele fazer uma determinada função, que era para ele ir em tal lugar dar um recado, que era, mesmo que fosse totalmente fora do caminho dele, o judeu tinha que ir. Né? Ou ele acabava não chegando no destino, né, a tempo, ou ele dava uma volta muito grande para se fazer cumprir as exigências dos centuriões, guardas da legião romana. Então, os judeus viviam nesse cenário. Os judeus se achavam humilhados, os judeus se achavam abusados, estrangulados pelos romanos. Né? E, como nós já dissemos em outras oportunidades, os judeus aguardavam o exército de Deus descer da terra para fazer a justiça aqui para eles, mas é da mesma forma, né, gente, que nós pensamos hoje em dia, né? Quando a gente reza o Pai Nosso, né, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, na verdade a gente quer que a vontade que seja feita é a nossa. Que Deus, na verdade, diga amém para o nosso pedido, para a nossa vontade, e realize aquilo que eu quero, independente se aquilo é bom ou ruim para o meu desenvolvimento espiritual. Como crianças mimadas que dão birra por querer comer a sobremesa antes do jantar, assim somos nós no nosso comportamento com Deus. Né? Nós damos birra e queremos aquilo que nós julgamos ser o melhor para nós, sendo que Deus está vendo que aquilo não é o necessário para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, o povo judeu daquela época achava-se humilhado e achava-se na expectativa de que Deus descesse dos céus com os seus exércitos e fizesse o quê? Libertasse o povo judeu, mas não era apenas libertar. Era impor um sofrimento à mesma altura aos romanos. É impor uma humilhação aos romanos da mesma forma que eles julgavam ter sido humilhados. Então o que os judeus esperavam, na verdade, era que Deus descesse dos céus com seu exército, com seus anjos, com seus guerreiros, expulsasse, humilhasse, matassem, extirpassem os romanos da face da terra e exaltassem os judeus, colocassem o judeu no alto do pódio, no trono da realeza terrena, para que eles fossem os reis do mundo. Era essa a expectativa do povo judeu para aquela época. Né? Então, imaginem só, você esperando ser o povo prometido de Jesus, o povo prometido de Deus, né, na verdade, os judeus, eles não aceitam a autoridade de Jesus, então, para o povo, né, prometido de Deus, que esperava o trono da glória eterna e acaba se vendo humilhado por um exército romano. Né? O seu dinheiro levado para Roma. Então, a humilhação dos judeus era nesse sentido. Né? E havia muitas disputas. Né? Quando os romanos vêm prender Jesus, Pedro pega a espada e acaba decepando a orelha de um soldado romano. Né? E Jesus ordena que ele guarde, e Jesus acaba curando ali o soldado romano ferido por Pedro. Né? Então, Jesus está nos falando, quando alguém pede, quando alguém te dá um tapa do lado direito, oferece o lado esquerdo, Jesus não está falando para a gente se desguarnecer. Né? Se alguém te pede a capa, dê também a túnica. Né? Jesus não está falando para a gente ficar à mercê, aguardando a ação dos maus, daqueles que querem nos prejudicar. Até porque o nosso próprio instinto de sobrevivência, no mínimo, vai fazer a gente se defender em caso de uma agressão, em caso de qualquer tipo de violência que seja destinada a nós. Né? É instinto natural, né? O nosso corpo reage de forma a se proteger, pelo menos, a fugir, né? Ou enfrentar. Então, o que Jesus está nos dizendo é: não revideis. Não revidem. Paguem o mal com o bem. Se eu chegar na sua frente e te oferecer um presente,
e você não aceitar o presente que eu estou te oferecendo. O presente continua sendo meu, não continua? Assim somos nós com relação a essas vibrações. A pessoa nos fez o mal, não aceitemos o mal. A gente não precisa, por exemplo, alguém nos deu um tapa no rosto, né? Não é literalmente esperar levar outro tapa, é sair, mas não revidar. Se alguém quer nos prejudicar, ele nos prejudicou, não revide. Para você não entrar na onda vibracional daquela pessoa que ela está direcionando a você, no momento ou após aquele momento. A pessoa fez fofoca de você para as pessoas, não revide. A fofoca feita por ela diz mais sobre o caráter dela do que o seu. A questão aqui é não revidar. A questão que Jesus está dizendo para a gente é a gente não guardar, não revidar e não guardar a energia de rancor. Ah, tal pessoa me deu um tapa no rosto, eu nunca vou esquecer. Eu rezo todos os dias para os dedos dela secarem. Tenho certeza que vocês já ouviram alguma expressão nesse conteúdo. Tomara que a mão dela seque, né? Eu tenho certeza que em algum momento, alguma expressão como essa já foi ouvida por alguém que está nos assistindo agora. É a gente não entrar nessa vibração, gente. A gente dar o lado esquerdo quando nos baterem do lado direito é você se libertar daquela situação, daquela reação que a pessoa quer te incluir. Né? E a gente às vezes não consegue se abster de revidar porque não é o nosso rosto que fica doendo, é o nosso orgulho. Como o nosso orgulho dói em momentos como esse. O nosso rosto fica vermelho, não é porque despejou adrenalina no nosso rosto, no nosso corpo e acabou o nosso rosto ficando ruborizado. É porque o nosso orgulho foi ferido. A gente se sente envergonhado das pessoas que viram a cena e a gente não quer sair por baixo, a gente quer revidar. É o nosso instinto, é a nossa natureza, é o orgulho falando mais alto. E se nós passamos a agir de forma diferente, para não entrar nessa energia, para não entrar nessa vibração, para a gente não ficar refém dessa situação e conseguir dobrar o nosso orgulho, algumas pessoas nos taxarão como covardes, como fracos, como os judeus de antigamente pensavam quando Jesus disse isso. Ao invés de dar o outro rosto, ao invés de revidar, dá o outro rosto, dá o outro lado da face. Ou seja, ao invés de fazer uso do seu direito de olho por olho, dente por dente, abra mão disso, perdoe, releve, siga a sua vida leve, sem o peso do ressentimento, da mágoa, do rancor. Leve a sua vida de forma a vivenciar as experiências que estão reservadas para você e sabendo que aquilo que aconteceu foi uma experiência, para testar que nível está o seu orgulho, que nível está o seu autocontrole, que nível está a prática da aprendizagem dos ensinamentos do Cristo em sua vida. É o momento de nós pararmos, respirarmos, seja qual for a situação que nos atinja, e relevar. Nós precisamos ter a consciência de que nós, como cristãos, não precisamos e, na verdade, não devemos pagar o mal com o mal, responder o ódio com mais ódio, a responder a fofoca com mais fofoca, né? Responder a violência com violência. Cabe a nós sermos propagadores da mensagem do Cristo, a mensagem do amor, a mensagem que nos foi trazida por Ele e ensinada, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Toda a lei e os profetas estão nesses dois mandamentos. Então, o que nós temos que colocar em prática é a lei do amor.
é amar sem esperar ser amado e saber que cada um merece receber de nós, né, aquilo que ele está apto a receber. Às vezes a pessoa que nos agride fisicamente, com palavras, né, é uma pessoa que não tem autocontrole do seu próprio orgulho. E que para se sentir feliz, para achar que o seu lugar no mundo precisa ser aquele, ela coloca esse objetivo como o mais importante e passa por cima das pessoas que ela tiver que passar. Quantas vezes, né, a gente já ouviu aquela expressão vender a alma ao diabo, e é justamente aí, é isso. É se entregar ao seu orgulho. É fazer com que a sua vontade, os seus objetivos mundanos, que na grande maioria das vezes, né, são movidos pelo orgulho, seja vaidade, egoísmo, seja a mesquinhez, né, seja qual for aquilo que nós carregamos em nós como desafio, como defeito, vamos dizer assim, está sempre vinculado ao orgulho. E nós precisamos, dentro da nossa consciência, o ser espiritual que somos, compreender isso. Compreender que é melhor deixar que levem a nossa capa, que levem a nossa túnica, que batam do lado direito, que batam do lado esquerdo, como nos diz Caibar Schutel, né? Mais vale deixar tudo isso ir do que discutir e brigar por 2 dias, 2 meses, 2 anos, para reaver aquilo que foi levado de nós e perder esse tempo sem ser aplicado em nossos deveres espirituais. Aí eu fico remoendo, né? Ah, mas isso aconteceu, fulano fez isso comigo, não é possível que ele fez isso, e não é possível, ah, mas eu vou revidar, ah, eu só vou sossegar quando ele pagar, quando ele vier me pedir desculpa rastejando na minha frente, quando acontecer, e a gente vai pondo cenários na nossa vida, né? A gente vai pondo cenários na nossa existência, condicionando, né, a nossa felicidade, ou condicionando o perdão daquilo que nos aconteceu a questões como essa, né? Às vezes a gente, para perdoar, quer humilhar a pessoa. E aí a gente vai ficando preso na mágoa, no ressentimento, no rancor, a longo tempo, né? 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, uma existência. Adoecemos, desencarnamos na condição de suicida indireto. Mas não, eu não fui suicida não. Você guardou rancor, você guardou mágoa, desequilibrou o seu corpo espiritual, seu corpo perispiritual, as suas emoções totalmente desequilibradas, refletiram nos seus plexos de força, que chegaram nas glândulas, que despejaram hormônios de forma desequilibrada na sua corrente sanguínea. As células adoeceram, seu corpo adoeceu, você desencarnou. Suicida. Indireto, mas suicida. Eu ouvi há um tempo de um médico dizendo que assim, como é que é a mágoa, não guarde mágoa, porque a mágoa causa infarto. Não guarde rancor, porque o rancor causa câncer. Guarde a informação, guarde o aprendizado, guarde aquilo que você aprendeu com a situação. E tenham em mente isso, gente. Dar o lado direito, dar o lado esquerdo da face, depois de te acertarem um tapa do lado direito, não é você ficar lá imóvel apanhando. É você não revidar. Como eu disse, é pagar o mal com o bem. É você perdoar. Se libertar. Deixar ir aquela energia que não te pertence, não te pertenceu. Se você não a aceitou, em nenhum momento ela te desequilibrou. Não pensem que isso é um ato de covardia, de falta de coragem, muito pelo contrário. Seria muito mais fácil nós revidarmos, em caso de um tapa, né? Nós buscarmos revidar, começar uma briga física. Quantas tragédias nós temos visto acontecer por conta do orgulho? Às vezes uma palavra no trânsito que você não gosta,
Você vai, atropela um motociclista, o motociclista vem e chuta o retrovisor do seu carro, aí você tem uma arma no carro, você vai e comete um assassinato por conta do orgulho. Uma palavrinha que feriu o seu orgulho e desencadeou tudo aquilo. Se é isso, bom, se você está dizendo, é a sua opinião sobre mim. É difícil fazer isso? Muito. Quando você é xingado, humilhado, você também não fica com raiva? Claro. Todos nós somos humanos. Aí está o nosso desafio. É dar o lado esquerdo, como ensinou Jesus. Jesus na cruz, crucificado. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus, em momento algum, revidou. Em momento algum, se revoltou. Em momento algum, instigou os seus seguidores a protegê-lo. Esses são os exemplos que nós temos que seguir. Se fosse fácil, qualquer um de nós alcançaria. Como nos diz também os evangelhos, a porta é estreita. Se nós queremos entrar no reino dos céus, é pela porta estreita. A porta estreita exige sacrifícios. O grande sacrifício que nós temos que eliminar de nós é o orgulho. Uma bagagem desnecessária que nós queremos passar com ela pendurada nas nossas costas pela porta estreita e nos impede. É só soltar a mochila com o orgulho, passa pela porta estreita. Mas nós não largamos. Nós não queremos largar. Então, meus irmãos, nessa nossa oportunidade de conversar, vamos refletir sobre isso. Te atingiram de alguma forma? Ofereça o perdão. Não revide. Te fizeram mal? Ofereça o bem que tem no seu coração. Vocês já viram aquela história, né? De um gari que pega um dono da casa, né, um ricaço lá, entrega um saco pro gari e fala, presente para você. Aí estava cheio de lixo. Aí o gari retorna um presente também para o senhor, um saco cheio de rosas. Aí eu falo assim, mas eu te dei um saco cheio de lixo, você me dá um saco cheio de rosas? Ele falou assim, cada um dá aquilo que tem no coração. Então, te deram um saco de lixo? Devolva um saco de rosas. Quem sabe assim as pessoas aprendem a desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido nelas, a humildade. Né? São Francisco de Assis, eu não me lembro a frase correta, viu gente? Me perdoem, mas ele diz assim que você deve sempre, a sua vida deve ser sempre uma lição. A sua vida deve ser um instrumento de ensinar as pessoas. E, se necessário, você usa até as palavras. Ou seja, nós temos que ensinar pelos exemplos. Se necessário, usemos as palavras, mas que o nosso exemplo seja aquilo que todos veem e que todos seguem. Bom, fiquem todos na paz do Mestre Jesus, um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade de estarmos aqui conversando um pouquinho.